Convergência em montanhas. Pode existir um fenômeno de convergência quando os ventos dos vales, que ascendem nas montanhas, se convergem com os ventos das capas superiores. Nesta animação, podemos apreciar que o vento na capa superior corre num sentido e o vento anavático gerado no vale pelo aquecimento solar nas ladeiras corre em outro sentido. Para apreciar e identificar este fenômeno, temos que observar acima em que sentido vão as nuvens. É possível que exista vento em um sentido, sul, e na capa inferior, norte. As nuvens podem estar se movendo em diferentes sentidos. Isso significa que existem diferentes capas. A capa superior pode ser a capa de maior influência, no entanto, abaixo podemos ter o vento anavático, gerado pelo aquecimento solar nas ladeiras. Convergência marinha. Quando existe uma brisa de mar e, por outra parte, vento proveniente da terra, ou seja, em sentido contrário, existe um efeito de convergência. Nesta animação, apreciamos como o vento anavático gerado pelo mar converge com o vento meteorológico que corre de terra adentro. No ponto de união existe uma convergência com ascendência remarcada. Fenômenos meteorológicos termais ou térmicas. O Sol, ao aquecer o terreno, gera um efeito de convecção, transmissão ou propagação, no qual o ar aquecido na superfície se torna mais leve e com tendência a subir para as camadas mais altas em forma de termal ou térmica. Nesta animação, apreciamos que pelas manhãs se geram térmicas que em determinado momento do dia geram correntes térmicas no ponto de liberação da termal. Pela tarde e noite, existe um fenômeno de restituição. Analisando novamente a animação, vemos que se aquece muito cedo pelas manhãs e geram bolhas térmicas. E em certo ponto do dia se convertem em correntes térmicas, gerando nuvens do tipo cúmulo na parte superior. Mas pela tarde existe uma ascendência geral devido à restituição do calor nas capas altas. E pela noite, o esfriamento. O fenômeno se repete de manhã até a noite. É importante também mencionar que as correntes térmicas geralmente são geradas em pontos de disparo, onde há pouca influência de vento de vale, vento médio. Então, onde existe uma corrente térmica é onde existe pouco vento. Aí são geradas as correntes térmicas. Corrente térmica. Uma vez que se estabelece um padrão constante de ascendência térmica devido à convergência ou conversão, é provável encontrar correntes térmicas constantes. Neste exemplo gráfico, vemos a conversão do vento térmico, onde chegam ventos de diferentes direções, congregando-se em uma só corrente térmica. Na parte superior, vemos uma nuvem do tipo cúmulo, gerada por esta corrente térmica, e como pilotos, para distinguir quando um cúmulo está sendo alimentado por uma corrente térmica, observaremos que esta nuvem cúmula é plana na parte inferior. Se o cúmulo começa a bombar, tem forma de explosão, ou seja, plano na parte superior, é que está prevendo o fluxo da corrente térmica. Também é importante mencionar que as partes azuis, os ventos que se observam neste gráfico, são a descendência gerada nas laterais da térmica. Cúmulos. As térmicas, ao ascender, podem gerar nuvens do tipo cúmulo, se levam com elas suficiente umidade. Sua ascendência esfria e o vapor de água se condensa. Aqui vemos uma térmica que, ao ascender, gera um cúmulo. Este cúmulo possui um certo tamanho. No entanto, no momento que deixe de subir a térmica,
o cúmulo volta a ser redondo. Esta é a maneira de que os pilotos podem apreciar quando um cúmulo já não é válido ou interessante para voar por debaixo dele, a fim de encontrar uma via de ascendência. Se o cúmulo já está em forma de explosão, ou seja, já não é mais plano na parte inferior, significa que a térmica que o alimentava já não existe. Aí não encontraremos uma ascendência. Se pelo contrário buscamos ascendências e estamos observando um cúmulo que começa a formar-se, então encontraremos uma térmica que nos mantenha voando e permita conseguir mais altura. Deriva térmica. Se existe vento, as térmicas ao subir derivam. Nesta animação, observamos uma térmica que surge debaixo de um ponto disparador, que a mantém alimentada. No entanto, como existe também vento, a térmica deriva. Não sobe verticalmente, sobe em forma diagonal. Também é importante observar que a térmica gera um efeito de ascendência dinâmica, inclusive antes da térmica. No lado esquerdo, podemos apreciar que o vento também acende ao aproximar-se da térmica. Resumindo, podemos entender que uma corrente térmica forte, que é uma corrente térmica derivada pela força do vento, funciona como uma parede, como uma barreira, onde também existe uma ascendência dinâmica. Também é importante notar que se giramos em círculo em uma térmica derivada, cedo ou tarde caímos pela parte de trás da térmica, a parte baixa, neste caso representado no lado direito, onde não há ascendência. Isso é devido que as nossas asas sempre vão em descendência, portanto, quando voamos as térmicas derivadas, deveremos estabelecer um giro e logo permanecer um certo tempo voando contra o vento, voltando depois a realizar nossos giros. Com isso, podemos evitar cair na parte traseira da térmica. Brisa do mar. O mar, ao ser mais lento no seu aquecimento pelo Sol, gera brisas que correm em direção às zonas mais quentes, e este processo se inverte quando é noite. Aqui podemos apreciar como o Sol aquece mais a Terra em relação à água, gerando o efeito de vento anabático. Então, existe um ciclo. Existe ascendência e o vento regressa ao mar e volta a fluir em direção à Terra. Pela noite é gerado um vento catabático, onde a água mantém mais calor em relação à Terra e se inverte o processo. Uma vez que amanhece, esse processo se inicia outra vez. Brisa de vale. O Sol, ao aquecer os vales, gera um vento que corre em direção às faces mais ensolaradas da montanha. Esse processo se inverte quando anoitece. Durante o dia se denomina vento anabático e pela noite vento catabático. Aqui apreciamos o vento anabático gerado pelo aquecimento do Sol e que se inverte pela noite, quando o vento flui de cima das montanhas em direção aos vales. Uma forma de recordar a diferença entre catabático e anabático, podemos observar que cat em inglês quer dizer gato, e os gatos saem pelas noites. Assim, catabático se denomina vento noturno e anabático é o vento durante o dia.
Cumulonimbus. Os cumulonimbus, ou nuvens de tempestade, são nuvens do tipo cúmulo que têm um poder de sucção extremamente potente e representam um perigo para qualquer piloto em pleno voo. Nesta animação, onde apreciamos a formação de um cumulonimbus, é importante analisar vários pontos. Primeiro, devido à convergência de calor, vemos que existem ventos que correm em diferentes sentidos e convertem a nuvem em cúmulo. Se analisamos um cúmulo a larga distância, quando já está descarregando a chuva, analisaremos que a chuva de cima para baixo converge em certos pontos. Ou seja, se esta nuvem representada no gráfico fosse uma nuvem real, poderíamos ver como a chuva troca de sentido e converge no centro da nuvem, aumentando a sucção ao centro dela. Uma particularidade deste cúmulo é que nem sempre será uma corrente ascendente e que também pode ser uma forte corrente descendente, gerada pela chuva. Ou também turbulências rotorizadas em certos pontos. Devemos entender que um cúmulo, quando está formando através da união de diferentes nuvens do tipo cúmulos para formar um cumulonimbus, é o momento de se afastar dessa zona rapidamente.